De pé como estamos, vamos fazer a leitura do Salmo 58. Aleluia. Glória a Deus. A epígrafe nos diz assim: Davi reprova os ímpios, Deus os castigará e salvará os justos. Miquitão de Davi, para o cantor Mor, sobre Al-Tachete. Eu acho que alguns irmãos hoje estão curiosos, né, pela pergunta que o pastor fez no domingo, né? Quantos sabiam o que significa Miquitão, né, a palavra Miquitão? Quantos estão curiosos para saber? Tem bastante curioso para saber? Olha, pastor, eu acho então, irmãos, nós vamos fazer algo diferente. Eu não vou responder hoje para vocês. Eu vou deixar para o pastor responder a semana que vem. O senhor fica com o Salmo 59, pastor, para responder? Não? Então nós vamos responder hoje, né? O pastor, ele prefere que nós respondamos hoje, então nós vamos responder hoje. Ah, ok. Tá certo, olha. Não, é fácil, né? Quando a gente não sabe, a gente passa para outro, né? É isso aí mesmo, olha. Tá certo, olha. Vamos ler então a palavra de Deus. Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês homens julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra o dente deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como as lesmas que se derrete pelo caminho, como o feto abortado. Não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, o justo tem a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Hoje nós vamos estudar um Miquitão, um salmo Miquitão. O que é Miquitão, então, né? Miquitão significa ouro puro. Ouro puro. Então o que você vai aprender hoje aqui vai te encher de ouro, de sabedoria. E talvez o assunto hoje não seja assim um assunto tão... Você vai falar: olha, hoje eu fui para a igreja lá e o pastor trouxe uma palavra tão dura. Mas para encontrar ouro você precisa de escavar, você precisa de fazer altos investimentos para encontrar ouro, né? Se fosse há uns séculos atrás, você encontraria ouro fácil, né? Hoje, para você encontrar ouro, você precisa de fazer altos investimentos. Só de você estar aqui hoje, nesta igreja, nesse momento, você investiu o seu tempo para adoração e para receber ouro de Deus. Então, estenda a sua mão, abra o seu coração para receber nessa noite o mais puro ouro da parte de Deus.
Porque a palavra de Deus é ouro para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é bênção. A palavra de Deus edifica. Ela traz sabedoria, conhecimento. E um conhecimento que os homens naturais não conhecem. Você será mais sábio, mais inteligente do que os homens naturais. Então, nessa noite, você já está recebendo ouro puro da parte de Deus. Amém? Só os que creem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, nessa noite é uma noite especial. Queridos irmãos, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é Deus, o vingador. Esse é um tema meio pesado, né? Mas esse salmo, irmãos, trata de uma realidade diária nossa, do nosso cotidiano. E ele fala sobre as grandes calamidades que estão sobre a terra. E essas calamidades são causadas, sabe por quem? Não é por um desastre da natureza, causado pela natureza, por ventos, por tempestades, por neve. Não. Essa grande calamidade é causada por nós, seres humanos. E ela é causada através da injustiça, que tem aumentado dia após dia. Enquanto eu meditava nesse salmo, eu fiquei pensando naqueles que creem na reencarnação. E eles alegam que o ser humano ele vai reencarnando e vai melhorando, né? Até atingir o nirvana, sei lá, ou um estado aí que ele seja perfeito. Mas eu vejo que cada ano que passa o mundo piora, as injustiças aumentam. Nós falamos tanto em justiça social, e nós vemos que aqueles que falam em justiça social acabam roubando do pobre, cometendo injustiça contra os necessitados. Então, em vez de melhorar, a sociedade ela se degrada dia após dia, infelizmente. Aqueles que eram para proteger os pobres, os necessitados, esses promovem guerra, terrorismo, promovem todo tipo de calamidades para ganhar dinheiro. Se nós formos analisar, eu creio que o maior mercado é o mercado da guerra. É o que faz girar a economia. Fala-se em tanta paz, mas se gasta muito com a guerra. E eu vejo que quanto mais dinheiro, mais poder a pessoa tem, na grande maioria, ela acaba se corrompendo. E nós vemos que a injustiça, ela aumenta dia após dia. E Davi analisa isso, começa a ver que aqueles que eram para fazer justiça, aqueles que eram para ser as pessoas que promoveriam a justiça em Israel, eram aquelas que mais promoviam a injustiça. Elas recebiam dinheiro para fazer a injustiça. Em vez de elas promoverem a justiça ao pobre, elas recebiam dinheiro e promoviam a injustiça. E Davi analisa isso. E alguns acham que isso só ocorria lá. Outros acham que é só no Brasil que ocorre. Não, isso é uma praga mundial. Ela vai além das fronteiras do Brasil e atinge todos os países. Uns com uma alta taxa, outros com uma taxa menor. Mas nós vemos que isso é uma doença que atinge o mundo. E Davi fala isso claramente nesse salmo. Então, depois dessas palavras, eu acho que nós vamos para casa hoje todo mundo deprimidos, né?
tristes. Não, mas Davi, ele chega a uma conclusão. No seu último versículo, ele diz assim, olha, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Se nós fôssemos depender apenas dos homens, quem sabe era para a gente ir embora hoje, todo mundo triste para casa. Era para a gente ir para casa hoje e falar, olha, realmente o mundo está pior, nós estamos sem nenhuma chance de ver o mundo com justiça. Não, mas nós não paramos aqui. Há um Deus que faz justiça na terra. Deus ouve o clamor dos necessitados. Deus ouve o clamor das viúvas. Deus ouve o clamor dos órfãos. E não importa se os poderosos não os ouvem, existe um Deus no céu que ouve. Aleluia! Glória a Deus! 700 anos antes de Jesus, o profeta Miqueias, ele profetizou da seguinte maneira, em Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Olha o que Deus exige de nós. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Deus não gosta de homens imparciais, de homens desonestos, de homens que não tratam o seu próximo com dignidade. Deus olha do céu e chegará o momento em que Deus fará justiça. Muitas das vezes, nós achamos que Deus não faz justiça, que Deus tarda, e alguns dizem ainda que Deus tarda, mas não falha. Mas eu vou mais além, Deus não tarda e nem falha. A justiça de Deus é no tempo certo, é no momento certo. Portanto, meu irmão, eu sei que às vezes é duro você ver a injustiça sobre a terra. Às vezes quando você ouve as notícias no rádio, no jornal, quando você lê uma revista, elas tratam muito da injustiça, mas não tratam da justiça. Mas nós, nessa noite, nós vamos além do que os jornais publicam, além daquilo que as revistas noticiam, além daquilo que os jornais falam. Eles falam da injustiça, mas nós vamos tratar aqui nessa noite de um Deus que trata tudo com justiça, tanto aos pequenos quanto com os grandes. Não existe homem que passará diante de Deus e fará injustiças e achará que ficará tudo por aqui, daquela maneira. Não, Deus tratará aos grandes e aos pequenos com justiça. Amém? E aí o salmista inicia os versículos dizendo assim: será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês homens julgam retamente? E aí ele responde: não, no coração vocês tramam a injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Davi, ele estava falando nesse momento, não era com os homens pequenos de Israel. Ele estava falando com aquele pai de uma grande família, com o chefe de um determinado clã. Ele estava tratando com aqueles que eram juízes em Israel. E ele faz uma pergunta: vocês falam realmente com justiça? Vocês julgam retamente? Vocês que se consideram poderosos, vocês que se consideram entendidos, vocês que se consideram conhecedor das leis, vocês julgam realmente com justiça? Eu acho que
se eu fizesse essa pergunta para um juiz, eu acho que ele ficaria constrangido, né, pastor? Se eu chegasse para um juiz, meritíssimo, o senhor julga retamente? Eu acho que ele ficaria constrangido, né? E Davi não teve dúvidas, ele fez aos magistrados de Israel essa pergunta. Ele chegou aos poderosos de Israel. Sabe por que Davi fez essa pergunta? Porque Davi viu que eles falavam que tratavam de justiça, mas eles praticavam a injustiça. Davi observou que dentro do reino de Israel, os homens que deveriam fazer a justiça estavam praticando injustiça. E ele então toma essa decisão de mostrar para eles que eles estavam iludidos com a sua própria justiça. Porque diante dos olhos deles, eles achavam que, olha, eu sou um cara bom, eu sou um cara digno, eu sou um cara que julga retamente. Mas Davi quis mostrar a eles que, na verdade, a sua justiça era falsa, era ilusória. Os juízes estavam formulando leis, muitas das vezes injustas, e eram violentos com os inocentes. Nós, como pessoas que estamos na frente da igreja, em posição de liderança, nós precisamos de tomar muito esse cuidado. Nós estamos estudando nas quinta-feiras sobre liderança. E um dos fatores na liderança é que nós precisamos de tomar muito cuidado de como nós tratamos os nossos liderados. Esses homens achavam que estavam sendo corretos. E muitas das vezes nós, aos nossos olhos, nós achamos que está tudo bem. Né? Por quê? Porque eu sou assim mesmo, eu aprendi assim, eu continuo assim, eu lidero assim, eu faço assim. Não, a posição que eu estou, o cargo que eu tenho que ser assim. Não, precisamos de rever alguns conceitos. Né? O que os nossos liderados estão pensando de nós? Não é? E o que o nosso chefe maioral pensa de nós? Aqui na terra eu tenho que prestar contas ao pastor Fauslino, ao pastor Marcos, mas eu não tenho que me preocupar com os dois. Eu tenho que me preocupar ainda com o que está acima deles. Porque às vezes aqui nós até podemos enganar os nossos chefes na terra, né? Mas e quem engana a Deus? Ninguém. E se os nossos chefes aqui na terra conseguem enxergar as nossas falhas, imagine Deus. Porque às vezes nós achamos também que, olha, eu estou passando a perna aqui, né? Estou conseguindo enganar. Está nada. É que o chefe está usando de misericórdia com você. Eu vou esperar mais um pouquinho que ele se arrependa. Né? Ele trata de misericórdia para conosco. Nós vamos ver isso aqui. Né? E às vezes nós achamos, está tudo bem, está nada. O chefe já está vendo tudo, né? Hã? Exato, o problema é esse, como Deus está vendo, certo? Então Davi viu essa situação em Israel, e ele diz assim para esses homens: não, vocês não julgam retamente, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham violência. Que situação triste, lamentável, terrível para esses homens. Irmãos, e não adianta. Se Davi conseguiu enxergar essa situação, imagine Deus. Imagine Deus. E eu vou dizer uma coisa que vai mais além, né? Deus chegou a dizer em certo momento para o povo de Israel: olha, vocês estão pior do que Sodoma e Gomorra. Que situação triste. Mas como eles ficaram então? Como sobreviveram? Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Versículo 3, verso 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Irmãos, eu achei essa acusação tão forte contra aqueles homens.
Olha, Davi diz assim, olha, os ímpios erram o caminho desde o ventre, e desviam os mentirosos desde que nascem. Eu fiquei imaginando, mas como pode Davi dizer algo assim? Mas Davi, irmãos, estava inspirado por Deus. E aí eu gosto muito de assistir sobre animais, e eu comecei a me lembrar do tubarão. O tubarão, dentro da bolsa, ali dentro do útero, nascem vários tubarões, são formados vários tubarões. São gêmeos, né? Tudo dentro do mesmo útero. Só que o que acontece com um? Ele vai se fortalecendo e ele vai devorando os outros irmãozinhos, até que só sobra ele. Sai um só do útero da mãe. Um só. Como que ele sabe que ele deveria devorar os seus irmãos? A seleção natural. Ok. Então Davi está dizendo, olha, esses ímpios já sabem, já eram assim desde quando nasceram. Porque na verdade, irmãos, todos nós fomos nascidos no pecado. Davi diz que ele foi formado no ventre da sua mãe, ele foi gerado no pecado. Então todo homem foi gerado no pecado, e não adianta nós acharmos que somos melhores, ou que nós somos bonzinhos, não. Se não for a graça de Deus na nossa vida, somos nada. Nós somos como esses homens aqui, que desde quando nós nascemos ímpios. E desde quando nós éramos meninos pequenos, nós éramos mentirosos. Você quer ver uma coisa? Se Davi está certo? Fale para uma criança pequena, de 2, 3 anos, não faça isso. E fique observando. Ela vai fazer o que você mandou ela não fazer. E quando você pergunta para ela, você fez isso? Qual a resposta dela? Não. Você não fez isso? Quem ensinou aquela criança a mentir? Às vezes até culpa a outra criança. Não, foi fulano que pegou, foi fulano que mexeu, foi fulano que pintou, né? Não é assim? Esses dias atrás nós assistimos um vídeo em casa de 2 crianças, o irmão mais velho e o menor pintaram a casa inteira, pintaram a cabeça, o cabelo, e o pai perguntava, né, para o mais velho, mas você não é o mais velho? Quem que fez? Ele fazia assim, né? Com a cabeça, foi o outro. Mas você é o mais velho, o menor que fez. Você deixou ele fazer? Ficou quieto, né? Mais velho, apontando para o mais novo. Então quer dizer, quem ensinou a criança a mentir? Desde a queda do Éden, irmãos, nós somos influenciados pelo pai da mentira. Satanás vem influenciando pequenos, adolescentes, jovens, idosos, a usarem a sua língua para o mal. E muitas das vezes, se nós não vigiarmos, nós entramos pelo mesmo caminho. Provérbios 20 e o verso 17 nos diz assim: saborosa é a comida que se obtém com as mentiras, mas depois, olha o resultado. O que é o resultado? Está aqui? Qual é o resultado? Areia na boca. Alguém já colocou areia na boca? Alguém já saiu na hora de um vento, né? E a areia entra na boca? Como é horrível. Imagine você mastigando areia. O prejuízo que você vai ter é enorme. Porque na hora que você mente, aparentemente está tudo legal. Deu certo, fechei o negócio. Mas a consequência da mentira depois ser muito grande. E muitas pessoas se deixam iludir pelo sofisma de Satanás, pelo engano de Satanás, pelo seu engodo, e entram pelo caminho da mentira. E mentem a vida inteira. Elas são tão peritas na mentira que elas se enganam a si próprias. São peritas em mentir. Peritas.
Só que o final é triste, porque na sua boca se encherá de areia. O gosto é bom na hora da mentira, mas depois o final é triste. Alguém quer areia na boca, hein? Não, né? Eu acho que não. Os versículos 4 e 5. Seu veneno é como o veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Aqui Davi diz assim, olha, aqueles que tapam o seu ouvido para a sabedoria de Deus, se tornam como cobras surdas. Quantas pessoas vêm na igreja, ouve as pregações, ouve as palavras, acaba o culto, acaba aquela mensagem, ela volta a praticar o mesmo que ela ouviu na igreja para ela não praticar. Davi está dizendo, olha, você é como uma cobra surda. Meu irmão, minha irmã, nós temos, eu não vou falar em todas as igrejas, mas nesta igreja a qual eu frequento, a qual estou aqui com vocês há mais de 4 anos, eu tenho ouvido palavras do céu, eu tenho me alimentado todos os dias que eu venho para cá, e eu tenho certeza que quando você se alimenta da palavra de Deus, da genuína palavra, você só cresce na graça e no conhecimento de Deus. E aqui nesta igreja, nós temos recebido o alimento sólido. Sólido. Nós não podemos continuar da mesma maneira que nós entramos no cada culto. Nós temos que sair aperfeiçoados. Porque nós temos recebido o alimento aqui. Nós temos recebido aquilo que é substancial. Uma criança, quando ela recebe o alimento de forma inadequada, vamos colocar assim, quando uma criança, por exemplo, ela não tem o leite, ou ela já tem, vamos supor, 4 anos, e ela só se alimenta de leite, ela vai se tornar uma criança raquítica. Ela vai ser anêmica. Vai ter uma série de deficiências. Seus neurônios não vão desenvolver. Essa criança vai ser uma criança problemática. Aqui na igreja nós recebemos o alimento. Então o que nós temos que fazer? Crescer cada dia. E nós vamos obter o crescimento em Jesus Cristo de que maneira? Praticando aquilo que nós ouvimos. Se nós recebemos o alimento, nós temos que utilizar todos os nutrientes desse alimento para que nós possamos crescer solidificados em Cristo. Meu irmão, não perca a oportunidade de se alimentar da palavra. E se você se alimentou, deixe que a palavra penetre em você. Deixe que a palavra mude o teu interior. Porque não é mudar o exterior, é o interior. Porque do interior ela vem para o exterior. E do exterior todo mundo vê que você está bem alimentado. Glória a Deus. Então, irmãos, o salmista refere a essas cobras assim. E ele diz que essas cobras se fazem de surdas. No livro do evangelista João, no capítulo 8, do verso 42 ao 44, nos diz assim, é uma passagem muito conhecida da igreja, mas eu quero ler com vocês, só para nós meditarmos mais um pouquinho aqui. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele é homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Ou seja, se nós viemos aqui para a igreja e ouvimos a palavra de Deus e não entendemos, alguma coisa de errado tem. Se nós saímos daqui, depois de receber o alimento, e continuamos a praticar o mesmo que nós praticávamos, alguma coisa de errado tem. Você vai precisar de rever o seu conceito. Vai precisar de sentar com o pastor, falar com ele o que está acontecendo. E ele vai orar pela tua vida. E vai repreender o que está ocorrendo. E você receberá o alimento. E vai entender o que Deus está falando todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Porque aqueles que são filhos de Deus entendem a palavra de Deus. Agora, agora existem outros que ouvem a palavra, mas se fazem de surdos. Aí é um problema muito sério. E aí o salmista continua dizendo, verso 6: quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, a presa destes leões. Irmãos, olha que pedido que o salmista fez, difícil. Quebra os dentes deles. Voltando um pouquinho na serpente, não sei se vocês conhecem aqueles encantadores de cobra. Não sei se vocês já viram pela TV ou alguma imagem. Ele começa a tocar uma flauta, e chacoalhar a flauta, e a serpente vai saindo de dentro de um cesto, e dança ali conforme a flauta. Na verdade, ela não dança conforme a música, ela fica olhando, na verdade, para o movimento da flauta, e ela fica acompanhando a flauta. Aqueles encantadores de cobra faz bem isso aqui que o salmista disse: quebra o dente deles. Porque a cobra, ela possui peçonha, ou seja, veneno. Esses juízes possuíam veneno, porque eles espalhavam injustiça sobre a terra. E quando Davi fala, quebra o dente deles, é o mesmo que aqueles homens fazem. Eles pegam uma serpente, extraem os seus dentes, porque o dente da serpente são geralmente 2 dentes, eles são como uma agulha de uma injeção, Ele é furado, o dente dela ali no meio, e quando ela morde, ela injeta o veneno através daquele orifício que está no dente dela. Ela tem 2 glândulas atrás dos dentes, onde fica estocado o veneno, e quando ela morde, ela injeta o veneno. Então, quando Davi diz assim, arranca os dentes deles, está dizendo, acaba com esse veneno, Deus. Não é para quebrar o dente, literalmente, ele está dizendo, acaba com esse veneno, Deus. Arranca, Senhor, esses dentes venenosos, Senhor. Olha que coisa. E quando ele cita ainda o leão, porque o leão, para matar uma presa, ele precisa dos seus dentes, porque o leão, ele mata por sufocamento a presa. Se o leão não tem dentes, ele não consegue sufocar a presa. Então, na verdade, Davi, ele faz essas 2 ilustrações, essas 2 comparações, dizendo, Deus, eles são como serpentes cheias de veneno, são como leões com dentes afiados, pronto a matar o inocente, mas Deus acaba com eles, aniquila eles, Senhor. E aí nós podemos dizer, que palavras pesadas de Davi. Mas enquanto eu meditava nesse tema, irmãos, enquanto eu fazia algumas pesquisas, me surgiu uma palavra de Martinho Lutero que ardeu no meu coração, que um pensamento que eu fui estudar esse pensamento, que ele diz assim, não posso orar sem amaldiçoar. E aí eu fui entender, como assim não posso orar sem amaldiçoar? Quando eu digo assim, Senhor, abençoa o teu povo na terra, automaticamente eu estou dizendo o quê? Quando eu peço a bênção de Deus sobre o povo, amaldiçoa os ímpios.
É consequência. Quando você pede a bênção para um, automaticamente a maldição vai para o outro. Não que você vai amaldiçoar, não, nós não estamos aqui para amaldiçoar ninguém, nós estamos aqui para abençoar vidas, mas a Bíblia está cheia de maldições contra pessoas. Quando você vai estudar, Moisés amaldiçoou a Faraó, depois você lê em casa, Êxodo 9:16. Samuel amaldiçoou Saul, 1 Samuel, capítulo de número 13, versículos 13 a 14. Aí você vai dizer assim, pastor, isso aí é tudo no tempo da lei, né? Isso aí, pastor, o senhor está vendo no Antigo Testamento. Então vamos para o Novo Testamento. Paulo amaldiçoou Irineu e Alexandre. 1 Timóteo 1:20, 2 Timóteo 4:14. Depois você pesquisa na sua casa. Então a Bíblia está cheia de maldições. Para quem? Para quem desobedece a Deus. Se você andar na luz, você vai ter a bênção de Deus. Você quer ver outra coisa? O que Deus disse a Abraão? Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoar. E vou amaldiçoar. Não diz para Abraão, Abraão, amaldiçoa os que te amaldiçoarem. Não, automaticamente, aqueles que amaldiçoaram Abraão seriam amaldiçoados. Meu irmão, então às vezes nós queremos ficar assim com o negócio, olha, não, isso não é para nós, isso não é para a igreja, Jesus mandou amar. Sim, nós amamos, e não precisamos de amaldiçoar ninguém, mas essas pessoas serão amaldiçoadas, por si próprias. E aquilo que eu disse para os irmãos, desde que Deus tome providência, porque no tempo dele, ele vai agir. Quantos aqui já não amaldiçoaram crentes? Meu sogro, eu posso citar para vocês, meu sogro Deus já recolheu, mas amaldiçoava os pastores, amaldiçoava os crentes, amaldiçoava os dizimistas. Foram mais de 20 anos amaldiçoando pastor e crente, brigando com a minha sogra, com a minha esposa, com meus cunhados, por irem para a igreja. De repente, ele recebe a Jesus Cristo como seu Salvador e abandona aquela vida e começa a convidar, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Rapaz, eu perdi muito tempo. Não perca seu tempo, não. Vamos para a igreja comigo. Meu irmão, ele amaldiçoava os crentes. E Deus o salvou. Muitos daqueles que te amaldiçoam hoje, Deus vai salvar amanhã. E outros, se não se arrependerem, irão para o inferno. Quer estejam na igreja ou estejam fora da igreja. Se estiver dentro da igreja e não se arrepender, vai para o inferno. Não tem jeito. Mas se viverem dentro da igreja e receberem a palavra de Deus em seus corações, se arrependerem, vão ser salvos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, às vezes nós queremos ficar com aquela falsa ilusão, Davi está sendo muito pesado aqui, arranca os dentes deles, não sei o quê. Não, meu irmão, é palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Está muito pesado, pastor? Hoje eu vou levar um puxão de orelha, né? Desapareçam, versículo 7, desapareçam como água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como o feto abortado. Não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Mais pesado ainda essa palavra, né? Olha, irmãos, todo o mal que os inimigos de Davi pretendiam fazer com ele, nós estudamos até nos salmos passados, que foram frustrados. Aqueles que armaram arapucas caíram nela, fizeram covas, caíram nas suas covas. Deus sempre torna os pensamentos do ímpio contra ele próprio. Deus é quem desfaz todas essas coisas. E aqui Davi diz, olha, que o seu arco vai cair, a sua flecha sem força. Né? Alguém que vai lançar uma flecha, com arco e flecha, ele precisa de esticar. Quem sabe o ímpio vai esticar, e aí a flecha vai bater na ponta do arco
e vai cair, vai machucar a própria mão dele, né? Eu lembro quando a gente jogava burquinha no estilingue, né? Às vezes você esticava muito e ela batia ainda na própria forquilha, e ainda você mesmo se machucava, né? É isso que Davi está dizendo, é isso que Deus está dizendo. E quando eles colocarem a água para ferver na panela, e na época eles usavam fogão a lenha, né? Davi usa aqui essa conotação, independente da lenha estar seca ou estar verde ainda, que demora mais para se pegar fogo, eles, olha, não sentirão o calor do fogo nessa panela. Mas Deus banhará os pés dos justos com o sangue dos ímpios. Todo aquele que ama a justiça, irmãos, quando Deus faz justiça, ele se alegra. Não que nos parece legal, bacana ver o sofrimento do ímpio, de maneira nenhuma. Mas perante a justiça de Deus, ela é assim, ela é inevitável. Se a pessoa praticou a injustiça, Deus cobrará dela essa injustiça. Como nós falamos na semana passada, como quem armava a ratoeira, né? E muitas das vezes era preso, o dedo, a ratoeira desarmava e prendia o próprio dedo daquela pessoa. É inevitável que isso aconteça. E aí você vai dizer, pastor, mas Davi pegou pesado. Mas quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, irmãos, lá diz que as almas dos justos que estão debaixo do trono de Deus estão clamando, Senhor, até quando não fará justiça? Meu irmão, aquele que é justo quer ver a justiça. Não que nós vamos fazer justiça com a nossa própria mão, mas nós esperamos em Deus que Ele faça a justiça por nós. Isso é o desejo de quem é justo. Ou você acha legal saber que estão roubando dinheiro do Brasil, por exemplo, como nós temos visto? Alguém gosta de ver essa notícia? Não, você quer justiça. E quando você olha para a justiça humana, parece que nada vai acontecer. Mas quando você olha com o olhar divino, com o olhar de quem é cristão, que conhece ao Deus de justiça, você sabe que não vai ficar impune. Deus fará justiça. Então, é desta maneira que nós devemos aguardar a justiça de Deus. Para nós concluirmos, queridos. Então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Irmãos, olha que versículo maravilhoso. De fato, os justos têm recompensa. Praticar a justiça, falar a verdade, andar com retidão, parece o caminho mais difícil para se alcançar prosperidade financeira, para se comprar um carro bom, uma casa boa. Parece que os ímpios fazem as coisas erradas e dá tudo certo, né? Meu irmão, melhor coisa é esperar em Deus. É ir no passo do Senhor, falando a verdade, sendo íntegro, andando com retidão diante dos homens e diante de Deus. Porque Deus é que faz a nossa justiça. Deus é quem nos recompensa. Talvez você ache que por você andar dessa maneira, você nunca vai ter nada, não vai ter prosperidade financeira. Engano seu. Engano seu. Espere em Deus. Deus enviará a bênção. Você está aqui hoje recebendo ouro puro da parte de Deus. Você já está sendo abençoado, tanto financeiramente quanto espiritualmente falando. A bênção de Deus virá para a sua vida. E ela vem de medida, irmão, recalcada, sem medida, transbordante. Ela vem além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. Aleluia. E realmente, irmãos, é uma ilusão achar que Deus não julga os ímpios. Assim como Ele livra os seus servos, Ele julga também os ímpios. Assim como foi com Davi. Davi não quis fazer justiça com a sua própria mão, quando ele assumiu o reinado.
mas ele deixou nas mãos de Deus, e Deus julgou. E os seus inimigos que sobraram ainda, depois, quando Davi estava velho, Davi chegou para o seu filho e disse: olha, eu não tratei com fulano e nem com ciclano, mas está aí, você sabe o que ele fez, você age aí da melhor maneira que você achar sábio. E Salomão depois até, e tratou com justiça também. Salomão também não foi indiferente, não. Você pisou na bola com meu pai, agora eu vou pisar em você. Não foi isso que ele fez, não. Ele usou de misericórdia também como seu pai. Mas um dos homens, né, que havia cometido algo contra Davi, fez um pacto com Saul, com Salomão, e depois ele rompe esse pacto e ele perde ali o direito que ele tinha recebido do rei. Certo? Muitas vezes, Deus posterga, Deus, pela sua devida graça, misericórdia, Ele demora a tratar com o injusto, aguardando que esse homem venha se arrepender, aguardando que ele mude as atitudes, para que ele venha e receba a misericórdia de Deus. Deus deseja exercer a graça sobre todos os homens e o perdão. Então, por isso, Ele é longânimo, mas chega um momento em que Deus trata com todos os homens. E no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 18 até o verso de número 23, nos diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Olha o que Deus diz agora, olha que interessante. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Está vendo porque Deus muitas das vezes não acaba com o ímpio de imediato? Não trata naquele momento? Às vezes nós olhamos lá, depois nós vamos estudar mais para frente, né? Um salmo que diz assim, olha, meus pés quase que se desviaram quando eu olhei para os ímpios, né? Asaf no Salmo 83, se não me falha a memória, 7,3, né? Meus pés quase que se desviaram, né, ao olhar para os ímpios. Meu irmão, não se preocupe com os ímpios, se preocupe com a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus ainda está dando um tempo para que o ímpio venha se arrepender. Mas se ele não se arrepender, Deus retribuirá toda a injustiça que ele cometeu. Mas se ele se arrepender, Deus é fiel para perdoar. Apocalipse 18 e 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Babilônia. Deus julga, meu irmão. Se alegre em Deus. Não fique... Tem muita gente que... você viu fulano de tal? Faz tudo errado e dá tudo certo. E eu faço tudo certinho e dá tudo errado. Não, meu irmão. Se você está fazendo tudo certo, não tem como dar
errado. Deus está no controle de todas as coisas. Aguarde em Deus, espere em Deus, porque se nós pegarmos e formos exercer a nossa justiça, nós vamos fazer só coisas erradas. Nós vamos tomar os pés pelas mãos e vamos cometer tudo o que é errado. Mas vamos aguardar em Deus. Vamos esperar que do alto o Senhor fará vingança. Do alto o Senhor realizará os projetos em nossas vidas. Receba essa instrução como ouro puro vindo da parte de Deus. E seja abençoado, e seja feliz, seja próspero, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, te adoramos, Senhor, por esta palavra que veio aos nossos corações, por esse ouro que o Senhor derramou como chuva, meu Deus, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua sabedoria, pela tua graça, pelo teu amor, e nós te agradecemos pela tua justiça, ó Pai. Porque muitas das vezes, ó Deus, recebemos tantas notícias negativas, pessimistas, de tantos erros que os homens cometem, e achamos, ó Deus, que não há justiça nessa terra. Mas, ó Deus, hoje nós sairemos daqui com essa confiança, que o Senhor ainda julga os homens, ó Pai, que o Senhor ainda permite, ó Deus, que eles sobrevivam, para que venham ao arrependimento, Senhor, porque o Senhor os ama e o Senhor deseja salvá-los, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que eu estou, ó Deus, firmado em Ti. E eu estou confiando, ó Pai, na Tua justiça, Senhor. Estou confiando, ó Deus, na Sua misericórdia, no Seu amor e na Sua graça, Pai. Queira, meu Deus, fazer de nós homens e mulheres justos, Senhor. Não diante dos nossos olhos, Senhor, para nos acharmos melhor, mas que, Senhor, nós diante de Ti, Senhor, nós possamos ser justos, para que o Seu nome seja glorificado, para que os demônios vejam a retidão em Te servir, para que os homens possam, Senhor, adorar o Teu nome e bendizer a Ti, ó Deus, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, por verem a transformação que o Evangelho faz em cada homem e em cada mulher, ó Pai. Ó Deus, nos fortalece em Ti, que, meu Deus, nós possamos ser humildes, ó Pai, diante dos homens, para falarmos a Tua verdade, ó Pai, com ousadia, com intrepidez, mas que nós não venhamos, Senhor, de maneira nenhuma, meu Deus, recuar, que nós possamos nos manter à posição, ó Pai, em que o Senhor nos chamou, que nós possamos falar a verdade, doa quem doer, ó Pai, e que as nossas atitudes, ó Pai, falem mais alto do que qualquer palavra nossa, meu Deus. Que nós possamos ser íntegros em tudo, ó Deus. Que o Seu nome venha a ser glorificado através da Tua igreja, meu Pai. Fica conosco, ó Deus. Trabalhe em nossos corações. Muda, Espírito Santo, aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que precisa ser removido de nós, aquilo que precisa ser trabalhado em nossos corações, ó Pai. Porque, meu Deus, nós necessitamos verdadeiramente, ó Pai, do lavar da água do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos andar verdadeiramente segundo os Teus padrões, ó Pai, segundo aquilo que a Tua palavra nos orienta, segundo aquilo que a Tua palavra nos instrui, segundo aquilo que a Tua palavra nos ensina, meu Pai. Que nós possamos andar em retidão, ó Deus. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Nos dá o suporte necessário. E nos ensina também, Senhor, a dar esse suporte aos nossos irmãos. Aqueles que necessitam do apoio. Aqueles que necessitam, meu Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nós possamos ser esse ombro amigo. Esse ombro amigo para apoiar, para ajudar, para fortalecer aqueles que estão fracos na fé, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.